Tudo bem? Aqui é a professora Mônica e eu tô aqui de matemática e eu tô aqui para explicar o roteiro de atividades que vai de 15 a 19 de junho. Então, nós vamos continuar o estudo de matrizes, ok? E hoje a gente vai continuar nessa parte do significado de matrizes, na representação delas, tá? E esse roteiro, ele equivale a 5 aulas semanais, certo? E aqui, gente, tem o horário das nossas aulas de matemática no centro de mídias, no aplicativo. Então, para a semana que vem, nós vamos ter aula no dia 15, na segunda-feira, e no dia 17, na quarta-feira. As nossas aulas começam às 5 horas da tarde e vão até às 5h45, tá? Então, segunda e quarta tem aula de matemática. E lembrando mais uma vez que não precisa copiar a lista de exercícios, tá? Vocês só mandam a resolução, a foto da resolução, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição para auxiliar vocês para conseguir fazer, para que vocês consigam, né, realizar essas atividades. Então, só lembrando um pouquinho da semana passada, na semana passada a gente estudou, a gente tinha uma tabela, lembra? A partir dessa tabela, nós construímos a nossa matriz. E aí a gente viu que a matriz ela é formada por linhas e é formada por colunas. A gente chama a linha de I e a coluna de J. E essa matriz ela também tem uma ordem. Olha lá, ó, essa é uma ordem 3x3, porque ela é formada por 3 linhas e por 3 colunas. E a gente viu também que cada pessoa e cada número que está aqui dentro dessa matriz é chamado de termo. E esse termo tem uma definição genérica, ó, A11, por quê? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. O A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Aqui, ó, o A33, ele está na terceira linha e ele está na terceira coluna. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né? Porque hoje a gente vai dar sequência a isso. Hoje nós vamos aprender a expressar algebricamente uma matriz. Então, eu quero que vocês tenham essa ideia, ó. Que a matriz, ela pode ser formada, ela pode ser montada, né? A partir de uma tabela, quando a gente retira ela de uma tabela e monta. Ou ela pode ser formada, ela pode ser montada a partir de uma lei de formação. A lei de formação nada mais é do que uma equação que vai me gerar os valores numéricos dessa matriz. Parece um pouquinho confuso, mas eu tenho certeza que vocês vão entender, porque é uma coisa bem simples, ok? A única diferença é que agora vai ter uma equação no meio, tá? Lembrando mais uma vez que o I representa o número de linhas e que o J representa o número de colunas. Exemplo 1. Essa é uma atividade que a melhor coisa que a gente faz é aprender ela através de exemplo, para vocês verem que não tem nada de muito mirabolante. Então, gente, a minha lei de formação, a minha equação aqui, ela me diz o seguinte, ó, o que isso aqui está falando? Ela está falando para você montar uma matriz 2x2. Então, eu vou montar uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. É a primeira coisa que você tem que fazer. Uma matriz de 2 linhas por uma coluna, por 2 colunas, perdão, ela vai ter esses termos, ó, o A11, o A12, o A21 e o A22. Isso é muito importante que vocês montem, porque a partir desses valores, olha, desses números aqui, que a gente vai conseguir construir essa matriz, certo? E aí, ele me deu essa equação aqui, ó, I mais J. O que quer dizer essa equação I mais J? O I não representa o número de linhas e o J não representa o número de colunas. Então, ela está pedindo para você somar o seu valor da linha com o seu valor da coluna. Como que funciona isso, professora? Tá vendo esses números que tem aqui, ó? É com eles que nós vamos trabalhar. E ele tá pedindo pra gente fazer o quê com esses números? Somar. Soma a sua linha com a sua coluna, ó. Aqui o A11. Então, eu vou somar 1 mais 1. Aqui no meu A12, eu vou somar 1 mais 2. Aqui no A21, eu vou somar 2 mais 1. Aqui no A22, eu vou somar 2 mais 2.
A partir de você, né, quando assim que você realizar essa operação, que é uma soma, ó, 1 mais 1, 2. 2 com mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Ah lá, eu consegui com a lei de formação encontrar os valores da minha raiz 2 por 2. Duas linhas por duas colunas. Certo? Eu coloquei mais alguns exemplos, tá? Porque pode ser que a minha equação seja um pouquinho mais difícil. No exemplo 2, ele me deu essa lei de formação aqui, ó. A lei de formação, eu quero uma matriz de duas linhas por três colunas. É uma matriz 2 por 3. Então, primeira coisa que você vai fazer no seu caderno é escrever a forma genérica disso aqui, ó. Uma matriz de duas linhas por três colunas. Então, são esses números que eu vou ter, ó. São esses números aqui de elementos. Você vai substituir isso na sua lei de formação. Aqui eu coloquei a lei de formação assim, ó. Abre parênteses, I menos J elevado ao quadrado. O que quer dizer essa equação? Quer dizer assim, ó, você vai pegar o seu número de linhas e vai subtrair do seu número de colunas. E a resposta dessa subtração você vai elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, ó, meu A11. Então, ó, peguei o número de linhas menos o número de colunas e elevei ao quadrado. Aí ficou 1 menos 1 elevado ao quadrado dá zero. 0 ao quadrado virou zero. Eu encontrei o meu primeiro elemento da matriz. Aí você vem para a sua segunda operação, que é o A12, ó. 1 menos 2 elevado ao quadrado. Se eu tenho 1 e eu gastar 2, eu vou dever 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1, porque todo número elevado ao quadrado fica positivo. Aí eu vou substituir o A13. Então, vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2. Olha lá, ó, eu tenho 1, gastei 3, quer dizer que eu vou dever 2. 2 ao quadrado, ele vira 4. Todo número elevado ao quadrado é positivo, tá? E aí eu fiz com a linha de baixo também, ó. 2 menos 1, 2. 1 ao quadrado, 1. Coloque na sua matriz. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. E finalizando, né? Aqui eu tenho 2 e eu gastei 3. Significa que eu vou dever 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Olha lá, a partir da minha lei de formação, eu consegui encontrar os elementos dessa matriz que eu estava procurando. Dessa matriz de 2 por 3, de duas linhas por três colunas. Um exemplo 3. O exemplo 3, eu coloquei uma outra lei de formação, ó. Deixa eu ver primeiro, né, qual é a matriz que eu quero, qual é a ordem dessa matriz. Tudo começa na ordem. No exemplo 3, eu quero formar uma matriz 3 por 2. O que é uma matriz 3 por 2? Quer dizer que ela vai ter três linhas, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas, por duas colunas. Uma coluna, duas colunas. Escrevi a forma genérica dos meus elementos, ó. Todo mundo que tá lá. A partir daí, eu vou substituir na minha lei de formação. Lembrando que o I, eu vou colocar sempre o primeiro termo que aparecer, ó. Sempre o primeiro vai ser o I, porque ele é o valor da linha. E o segundo termo, que é o J, eu sempre vou substituir ele pelo valor da minha coluna, tá? E o que essa lei está falando? Ó, ele falou 4 vezes o I. Então, quer dizer que você vai multiplicar primeiro o seu valor da linha, depois você vai multiplicar o seu valor da coluna por 3 e no final você vai subtrair essas respostas, tá? Para ficar mais fácil na hora de vocês fazerem, vocês podem substituir a caneta, tá? Use uma caneta de outra cor, uma caneta vermelha, para vocês enxergarem o que vocês estão fazendo, tá? Então, eu vou lá, ó. O 4, ele faz parte da minha fórmula, então, sempre vou começar com o 4. O que vai mudar? É o valor do I e do J. Então, o 4 e o menos 3, eu sempre vou multiplicar por eles, porque é a minha lei de formação, é o que a minha equação está pedindo. Aqui o A11. Primeiro eu vou substituir 4 vezes 1, menos 3 vezes 1.
4 vezes 1, 4. Menos 3 vezes 1, 3. Tenho 4, gastei 3, quer dizer que sobrou 1. Encontrei o primeiro elemento. Eu vou fazer toda essa parte aqui de baixo, ó. O A21. Então, eu vou substituir por 2 e por 1. O 2 eu vou multiplicar pelo 4 e o 1 eu vou multiplicar pelo 3. 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1, menos 3. Se eu tenho 8 e eu tirar 3, quer dizer que vai me sobrar 5. E a última, ó, eu vou substituir por 3 para multiplicar pelo 4 e o 1 para multiplicar pelo 3. Porque primeiro é a linha, depois é a coluna. Esse é o I e esse é o J. 4 vezes 3, 12. Menos 3 vezes 1, menos 3. Se eu tenho 12 e eu tirar 3, vai me sobrar 9. Agora eu vou explicar da segunda coluna as continhas que eu fiz. Substitui, ó, 4 vezes 1, menos 3 vezes 2. Eu tirei daqui esses valores, hein, gente? Ó, não esquece. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 6, né? Aqui eu tô devendo 6 e eu paguei 4. Significa que eu vou dever 2. Agora eu vou pegar o termo A22. 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. 8 tira 6, sobra 2. Então, sobra 2. 4, agora eu vou para o termo A32. Então, primeiro eu substituo 3, depois o 2. 4 vezes 3, 12. Menos 3 vezes 2, menos 6. 12 tira 6, 6. Olha lá, gente, agora com as respostas que eu tive a partir da substituição na lei de formação, eu encontrei a minha matriz que eu estava procurando, ó, uma matriz 3 por 2. O exemplo 4 é uma outra maneira que pode aparecer essa lei de formação. Ela pode dar, gente, regrinha específica. Como assim, professora? Então, vamos lá. Construa uma matriz de ordem 2 por 2, tal que eu quero colocar 1 quando o I for igual ao J. E eu quero colocar 0 se o I for diferente do J. Aqui é I, tá? Teve um errinho aqui. É I. Então, vamos lá como que vai funcionar isso. Primeira coisa, eu não quero uma matriz 2 por 2. Então, você vai escrever a forma genérica dessa matriz. É uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. Escreve os termos genéricos aqui de novo, ó. Por que eu coloquei de cor separada? Porque ele me deu uma regrinha assim, ó. Toda vez que o I e o J for igual, quer dizer, toda vez que o meu número de linha for igual ao meu número de colunas, como acontece aqui, ó, o A11 não é igual o número de linhas e o número de colunas? Aqui o A22 não é igual o número de linhas e o número de coluna? Toda vez que os termos forem iguais, ó, os números dos termos forem iguais, você vai colocar 1. Então, eu coloquei 1 aqui, coloquei 1 aqui. E toda vez que o meu I e meu J for diferente, aqui é I, tá? Vocês não estão enxergando 1, não. É I. Então, eu vou colocar 0. Então, aqui não é diferente, 1 não é diferente do 2, o 2 não é diferente do 1. Aonde eles forem diferentes, eu coloquei 0. Nesse caso, você não precisa fazer conta nenhuma, tá? Ele não te deu equação para resolver. Ele só te deu já uma leizinha. Ele falou, ó, toda vez que os termos forem iguais, você coloca 1. Quando eles forem diferentes, você coloca 0. A partir daí, eu montei a minha matriz. Poderia ser outros valores, tá? 4, menos 2, é o valor que o exercício te der, tá? E no último exemplo, eu aproveitei, né, e coloquei mais um daquele tipo, de quando ele te dá duas leis de formação no mesmo exercício, ó. Então, primeira coisa, ó, ele quer uma matriz A 3 por 2. Então, vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas por 2 colunas, certo? Aí, ele falou assim, ó, toda vez que o I for igual ao J, quer dizer, toda vez que o número de linha for igual ao número de coluna, você tem que somar os elementos. Olha lá, aonde que eles são iguais? Aqui no A11 e no A22. Então, o que ele fez nesses dois? Ele somou. 1 mais 1, 2 mais 2. Olha lá, 2 e 4. E quando o I e o J forem diferentes, você vai subtrair os valores. Então, o que eu tenho que entender aqui?
Toda vez que o meu número de linhas for diferente do meu número de colunas, eu vou subtrair. Então, aqui, ó, o A12, o A21, o A31 e o A32 não tem todos valores diferentes, ó, para a linha e para a coluna? Eu até coloquei de cor diferente para vocês entenderem. Nesse caso, você vai subtrair, ó, 1 menos 2, menos 1. 2 tira 1, 1. 3 tira 1, 2. 3 tira 2, 1. Olha lá. E seguindo essa regrinha, eu consegui encontrar os valores da minha matriz, certo? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada, viu? E qualquer dúvida que vocês tenham nas atividades, nos exercícios, podem me perguntar. Mas eu já coloquei um exemplo para cada tipo, para que, se Deus quiser, vocês consigam fazer sozinhos, tá? Mas qualquer dúvida, pode me chamar, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima.